para eu repassar aqui lá, porque eu fiquei tentando ontem lembrar os passos e tive muita dificuldade. Ah, sim, é normal, é porque é muita coisa mesmo. Aí você escolhe esse aqui, o padrão Model View Controller, que é o Beleza? MVC, o padrão arquitetural. Uhum. Inclusive, eu vou dar uma pesquisada, André, para saber qual que é a dependência que tem que baixar para fazer comunicação com o banco de dados em aplicações desktop. C Sharp, né? Ali mesmo. Isso mesmo. Bom, John, aí, beleza, vamos lá. Passos. Deixa eu ver se eu lembro antes. Deixa eu tentar lembrar, que é importante para mim. Ferramentas. Primeiro eu vou baixar os pacotes. isso. Então eu venho aqui. Aí eu vou ter o Entity. No Core Tools. Esse, Tem que sem procurar aqui. esse tools aí, ele é para você fazer o migration, para gerar aqueles códigos lá automaticamente. Migration. Tá. Aí pode instalar. Então aqui, por exemplo, foi o Tools. Aí tem o... Vamos lá. Instalando. Então, esse é para fazer o migration. Aí vai ter o Pomelo, que é para transformar para o MySQL, né? E isso para permitir a comunicação para o MySQL. E falta um, que é o Entity Core, né? Isso, o próprio Entity Framework Core. Ele vai disponibilizar as classes como a context, né? DB context. Vai disponibilizar elas. É esse aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Esse mesmo. Sempre Beleza. é o core, né? Sim. Beleza, baixei os pacotes. Estão aqui os 3. Certo. Certo. Aí agora, vão lá no JSON. Agora vai ser difícil. Agora tem que fazer o connect string, se eu bem me lembro. Isso, exatamente. Você vai definir. Aí eu só não vou saber escrever, mas beleza, eu sei que eu tenho que fazer o connection string aqui. Deixa eu puxar de um outro. do nosso outro arquivo lá. Peraí. Seria bom você, não sei se você anotou, esse passo a passo aí dos pacotes de dependência para baixar. É por isso que o vídeo vai me ajudar, que depois eu vou fazer isso com calma, entendeu? Anotar tudo certinho. Beleza. Aí eu abro esse aqui, né? .sln, né, John? Abre ele aí para ver se ele vai dar. É porque às vezes ele pode abrir só esse arquivo aí. Vai dar certo. É isso mesmo. Acho que é isso mesmo, é. Tá. Aí então, beleza, eu baixei os pacotes, aí eu vou lá no JSON e vou Conferir como que escreve a string de conexão. criar aqui connection strings, lá, tá aqui o danadão. Ok. Aí o que eu vou mudar só é localhost, ID root, password está certinho, database eu vou chamar de teste SQL. Isso. Aí ele vai gerar um novo banco com isso. Isso. Beleza. Aí aqui eu já tenho que ir no... Como é que eu gero um novo banco aqui agora? Gerenciador de pacotes, não. Agora, antes tem um outro passo ainda, que é criar a classe que vai fazer a conexão com o banco de dados. Então, agora tem que criar uma pastazinha aqui no seu projeto, que pode ser qualquer nome que você queira. Eu coloco o context, que é contexto, ou data, que significa dados. Verdade. Então, vamos lá. Então, agora eu criar a pasta context. Isso. Dentro de context eu vou criar uma classe que eu vou chamar de banco de dados SQL. Isso. Deixa eu Beleza. ver aqui. Isso. Agora, você tem que declarar aqui que essa classe ela herda de DB context. Isso. Agora é só. Mas antes eu preciso adicionar a biblioteca.
Isso, exatamente. Using Microsoft Entity Framework Core. Olha, tô ficando bom nisso, eu não tô entendendo. Vamos lá. Isso. Aí agora Nós é a temos, parte que eu não sei. então agora nós temos que fazer, declarar aqui antes, um construtor Ah, para essa classe aqui, ó. Não basta só criar ela e dizer que ela herda, né? O construtor dela, por padrão, ela tem que receber de argumento, deixa eu lembrar aqui, peraí, é é o o DB7 lá, isso, DBNet, como é que é? DB Context Options, parametrizado Aqui, ó. com o nome da Isso. classe. Nossa, Isso DB é padrão, Context. sempre tem que ser dessa forma. Parametrizado com o nome do seu banco, beleza? E um nome de uma variável Options, options. e aí você pega essa Tem que ser variável. options, não, né? Não, não, é um nome qualquer. Agora você pega essa variável e passa ela para o construtor da sua superclasse, que no caso aqui é a DBContext. Então você Como é que diz, eu faço ela? assim, você vai dizer que usar a palavra base depois de dois pontos. Você usa aqui a palavra base. A palavra base, ela é uma forma de referenciar a superclasse de uma classe. Por exemplo, qualquer que seja a superclasse dessa classe aqui, ó, base vai referenciar ela. Então agora é só passar para cá a variável aqui para Peraí, dentro. qualquer que seja a superclasse, no caso é DBContext, né? E isso, no caso, é DBContext, especificamente aqui. A palavra base serve para referenciar ela. Seria a mesma coisa de você escrever aqui, ó, DBContext, mas o padrão é escrever base. Porque aí você não comete erro quando você mudar lá em cima, é isso, né? Isso. Mas daria, na letra de eu escrever isso aqui, Eu só não sei se vai funcionar, mas eu sei que é exatamente a mesma coisa. A palavra-chave base é equivalente a essa classe aqui, ó, a superclasse. Mas aproveita e faz um teste aí, passa aí a variável aqui dentro e vê se vai dar erro. acho que deu. Options, response base, options. Aí passa aí o... Palavra this ou base esperada, é obrigatória lá. Palavra this ou base esperada, tá vendo? Entendi. Então, Na hora que eu botei aqui, ó, ele falou, ó, expected, né? o método deve ter um tipo de retorno, palavra this ou base esperada, o erro ali, ó. Então é isso mesmo, tem que ser o base mesmo. Base. E por que eu repito o nome variável aqui, Ju? Porque você está pegando o que chegar aqui como instância aqui para ela, entendeu? Você está passando para a instância de DBContext. Eu estou falando que a minha variável vai pegar, vai herdar da minha própria variável? Não, não. É porque é o seguinte, quando essa classe aqui for instanciada, ela vai receber aqui uma instância de DBContext de banco de dados, correto? Certo. Ele vai receber aqui uma instância. E aí, você vai pegar essa instância e repassar ela para a sua superclasse, que é a DBContext. Então, você está instanciando aqui, teoricamente, duas classes. Quando ela for instanciada, vai ser instanciada duas classes. Essa daqui, e aí ela vai repassar essa instância que chegar aqui nela para a superclasse DBContext. Isso aqui é necessário porque essa classe aqui, banco de dados SQL, André, ela é apenas uma máscara para nós fazermos uso dos recursos que essa DBContext oferece. Só que eu não posso simplesmente começar a inserir ou alterar coisas na DBContext. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que uma classe aqui que a gente cria herda de DBContext. Deste modo, todos os métodos e atributos de DBContext vão passar para a nossa classe que nós criamos implicitamente. Ou seja, nós podemos fazer uso dos métodos e dos atributos de DBContext dentro aqui da nossa classe. E aí acrescentar também e personalizar ela, claro, do jeito que a gente bem entender. Só que aí eu preciso também passar essa instância que chegar aqui para a gente para o DBContext. O ASP.NET ele não fornece para a gente detalhes de implementação de código, né? Então, por exemplo, se você me perguntar, mas John Lennon, em que momento eu vou usar a palavra, por exemplo, eu vou passar essa instância aqui. Essa instância aqui em que momento que eu passo ela? Olha,
Não é a gente que faz isso, é o próprio ASP.NET por debaixo dos panos que faz esse trabalho. E, inclusive, a gente não consegue visualizar o código-fonte, né, Sim, é o que você próprio da falou. linguagem. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é decorar qual que é a classe que ele utiliza, né, que no caso é DBContext de banco de dados, e passar ela conforme eles solicitam aqui. É o padrão que eles estabeleceram para a gente fazer a comunicação com o banco de dados. Certo. Qual que é o erro que ele está dando agora? O tipo Deixa eu genérico ver. de context, não. Entendeu? Ah, não. É porque no caso aqui a declaração tem que ser DB options. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. É isso mesmo. É DB Ah, context options. Tem que ter um options no final. o que quer Isso. dizer esse option? Você entende isso aí? Por que ele usa esse options? Não, isso aí eu já não sei. Aí já Mas é o que você falou que é mais fácil decorar do que entender isso aí, né? é porque eles não deixam a gente ver, por exemplo, os detalhes de implementação. Agora, para título de curiosidade, eu gosto de ir lá na documentação da Microsoft e pesquisar e ler um pouco sobre o que eles têm a dizer sobre essa classe, né? Mas eu, particularmente, eu Entendi. nunca fiz isso. E por que que eles... Como é que você aprende um negócio desse? Alguém tem que te falar, né? Porque lendo isso aí, acho que ninguém lê e entende isso, Ah, né? tem. Ou Então, a entende. documentação da Microsoft tem isso aí. É só você pesquisar, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Eles ensinam tudo. Opa, cadê? Clica o botão direito lá para você gerar uma nova aqui, ó. Deixa eu abrir para você aqui. Qualquer coisa que você pesquisar aqui, por exemplo, ó, DB Context C Sharp. Ele já te manda para a documentação e aqui, ó, trabalhando com DB Context. E aí eles vão falar e especificar aqui como que funciona, como que você faz para definir a classe derivada de DB Context. Essa aqui é uma classe que eles criaram como exemplo, né? Tem que herdar de DB Context. E aí, vamos ver aqui. var context, eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas enfim, eles vão falando sobre. E aí eu pesquiso pelo nome, entendeu? Eu faço assim, por exemplo, a que a gente estava querendo saber era DB Options, né? DB Context Options C Sharp. Aí eles vão dizer para que ela serve, configurando um DB. Aqui, ó, DB Context Options falam sobre ela, provedor de banco de dados. Enfim, é isso. Olha só, eles têm que, você pega aqui a variável, passa ela para a sua superclasse, que é a base, e aqui você coloca as tabelas do seu banco. Olha, DB7, quer dizer, os objetos que vão ser mapeados para a tabela do banco. O que é o DB7? Ah, tá. Esse DB7 aqui, ele é uma classe que serve para você escolher quais classes do seu programa serão transformadas em tabelas lá no banco de dados. E aí você tem que ir lá se eu bem me lembro, lá não é no JSON, não, é no outro, e informar para ele lá dentro de services, não é isso? Para ele instanciar? Aí no caso é só você, por exemplo, depois que você criou uma classe, vamos supor, uma classe que representa um funcionário, né? Aí, vamos supor que você queira passar essa classe em formato de tabela lá para o banco de dados. Aí você simplesmente declara aqui, né, um public db7. Entre esses sinais aqui, você coloca o nome da classe, que será funcionário, dá um nome qualquer para ela, e aí, automaticamente, quando a gente fizer o migration, ele vai criar lá no banco de dados uma tabela chamada funcionários com os atributos que a gente definiu lá na classe, como, por exemplo, ID, nome, dessa mesma forma. Isso aqui Mas cadê chama... a classe? Assim. Entendi. Vamos voltar para o nosso ali, que eu acho que eu aprendo, eu decoro melhor se eu fizer aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui um public. Ah, tá. Só que aí tem que ser dentro, fora do construtor dessa classe. Esse construtor aqui, é fora? isso, ele só serve mesmo para passar essa instância que chegar aqui. Opa, até apagou aí. Essa instância de DB Options para a superclasse, que é a DB Context. Só isso que ele serve. Aí você pode até diminuir ele aqui. Aqui, ó. Tá. Então, aqui que eu vou colocar um public DB. Aí aqui eu vou supor que eu vou criar uma classe funcionários, como você falou. Ainda não existe. Não existe. Define um nome qualquer para ela. E aí coloca... aí eu crio essa classe, por exemplo, dentro de models, né? Certo, isso.
Aqui em Models é onde você define as classes que farão parte do modelo da sua aplicação. Porque até então nós temos aqui uma aplicação genérica. Ela simplesmente executa no localhost, certo? Ela não tem a nossa personalidade, a nossa carinha, então, que a gente deu para ela. Então, por isso que aqui tem a pasta model. Eu não poderia criar uma classe, dentro de modelos, uma coisa chamada serviços, e dentro de serviços criar as classes, não? Ou modelos? Fica a seu critério. Eu, nesse caso, se eu quisesse criar uma classe de serviços, eu criaria uma outra classe fora de models, chamada, uma pasta, na verdade, chamada serviços, e lá eu instanciaria, colocaria as classes de serviços. Tem umas entidades, né, no fim das contas. Uhum. Aí, no caso aí, é você que escolhe onde colocar, entendeu? Vai da sua... Então, esse aqui faz o papel de entidades, não é? Que a gente viu antes. Isso, vai fazer o papel das entidades, isso mesmo. E aí eu declaro as variáveis aqui dentro, né, John? Isso. Aí agora você vai criar uma classe normalmente, com atributos. Se precisar de métodos, você coloca. Então, por exemplo, aqui eu crio um public ID, por exemplo, e um public string nome. Certo. Certo. Não precisa nem do construtor aqui, né? Não precisa. A princípio não, quer dizer, se você querer mesmo. Tá? Aí aqui eu vou ter que chamar use teste SQL models, beleza. Beleza, tá aí. Acho beleza. Então agora você definiu que você... Né? Isso, agora você disse aqui que quer que essa classe seja mapeada para o banco de dados. Então isso. Apenas ela vai ser. Se tivesse outras aqui, elas não seriam, por quê? Porque não foram colocadas aqui, dentro da classe DBContext. Certo. Aqui dentro eu não tenho que... Isso. Agora a gente tem que continuar aí. Você já declarou que na string de conexão já, né? Beleza. Agora a gente tem que vir no arquivo startup services. Isso, dentro do método configure services, na verdade. Lá em cima. Ele é o segundo. Sobe um pouquinho mais. Aqui dentro do método configure services. Desce uma linha. Aí, ó. Services.add. Aí, cadê qual que é o nome? DBContext. Isso, DBContext. Deixa eu ver. Agora, aí que é o negócio do Lambda, que você ia me explicar hoje. Isso, exatamente. Você começa os options lá e vão lá. É bom que você já me explica agora, então. Sim. Eu venho com options, né? Isso, mas aí a gente tem que voltar pro console aqui, para ficar mais tranquilo de você entender como que funcionam os delegates. Só uma coisa, parece que ele aceita aqui o nome da pasta, ó, models. Não, ele aceita o nome do arquivo mesmo, teoricamente, né? Então, isso, banco de dados SQL. Por que ele não está achando o funcionários aqui? Tá, porque aqui você tem que passar o nome da classe que vai representar o seu banco de dados. Então, você tem que escrever aí, na verdade, é banco de dados SQL, que é o nome dessa classe aqui, ó. Entendi. Garoto. Entendi. Aí isso. Agora é os comandos lambda, você quer me explicar? Isso. Então, é porque aqui não tem como, eu tenho que começar falando de delegates, porque vai ficar muito confuso. Então, deixa eu só copiar isso aqui para eu já... Aí nós vamos voltar para a tela de console mesmo, vamos fechar o projeto e aí eu vou te mostrar o que são delegates. Get connection string, deixa só eu tentar resolver isso aqui, peraí. Teste SQL. E qual que é o nome aqui da minha connection string? O nome dela é conexão JSON. O nome dela é esse aqui, né, John? Azulzinho. Isso. Aí você vai passar ele agora lá pro... conexão JSON. Migration Assembly, né? Ele vai associar com teste SQL, tá certo? Isso, exatamente, certíssimo.
Agora Ué, sim. entendi. Agora sim, agora aqui no container, o container de serviços vai instanciar para você uma, um objeto aqui desse banco de dados, dessa classe aqui, banco de Tá. dados, de forma automática. E aí ele mesmo vai cuidar de passar para a gente aquela dependência que o nosso banco de dados tem aqui, ó, que a gente estava debatendo agora há pouco sobre o DB Context Options. Ele mesmo se Hum, encarrega de fazer todo esse trabalho. tá. Então agora deixa eu ver se eu me lembro. Agora é a hora que eu venho aqui em ferramentas, venho em gerenciador Nugget e venho em console. Aí aqui no tem eu vou colocar Edge-Migration, não é? Isso. Bem que ele não está me sugerindo. Me sugere aí, amigão. Ele está apertando o Tab? Não. Aperta o Tab É, aí. ele fica sozinho. Aí. Aí. Edge-Migration. Isso. Aí eu tenho que escrever alguma coisa do lado? Tem que dar um nome para essa nossa primeira migração. Isso é bom Ah, para a é. gente ir Primeira, controlando as versões do banco. primeira migração. Enter? Isso. Agora repare Copia aqui. e pesquisa? Não, não, só dá o Enter mesmo. Repare aqui que ele vai criar uma pasta aqui se tudo ocorrer bem. Vamos ver. Ok, foi compilado com sucesso. Ok. Ah, garoto. Aí, se você quiser remover essa migração aqui por algum erro que você fez, ele indica aqui, ó, use o comando remove migration. Aí ele Remove remove migration. a última migração. Muito bem. Agora eu tenho que fazer um update para ele aparecer lá no meu negócio. Isso, porque até então, nesse momento aqui, ele somente criou os códigos. Ele não Mas executou ele os não códigos. enviou para lá. Entendi. Espera aí, só um Qual que é o instantinho. código? Ele está todo Ah, apagado aqui. Espera aí, os MySQL. É estranho, ele não... É porque, olha só, aqui tá vazio, ele não criou nada aqui. mas ele tinha que criar aí? Tinha que escrever aqui, por exemplo, tabela do tipo int, tabela funcionários. Mas Dentro enfim. do banco de dados SQL, não, né? Ah, não, aqui dentro desse script, tá vendo esse método aqui, ó, protected override? Então, ele deveria escrever aqui as características da sua tabela que vai ser criada lá no banco de dados. Deixa eu ver aqui. Deixa eu Não é ver. mesmo? Será que ficou Será que eu tenho que fazer o update ainda? Não sei, mas não, eu acho que não. Tem que aparecer agora. Mas tenta aí dar um update para ver o que acontece. Talvez ficou faltando alguma coisa aqui para escrever, alguma. Só vai no Qual, update. qual que é o Update, comando mesmo? Hã? update, um tracinho, hífen database. Isso, hífen database. Database. Só dá o enter agora. Vamos ver. Ele. Uai. Aí, deu certo aparentemente. Mas infelizmente ele não criou a tabela no banco. Eu acho que não. Só atualiza aqui para a gente ver. Ok. Criou lá, a Teste danada lá. SQL. Abre aí. Não tem a tabela. Bom, pelo visto alguma Hum. coisa aconteceu. Ele não identificou a tabela. Ele só tem essa tabela padrão aqui. Mas deixa eu ver por que não foi. Beleza. Aqui, funcionários. Deixa eu ver aqui. Cadê? Funcionário remoto. Deixa eu ver o namespace, TSQL, beleza. Public int. Tá público. Mas por quê? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar um get set aqui, só para testar aqui. Dizer aqui que ele pode tanto obter como pode também alterar os valores. É só para fins de teste mesmo, porque curiosamente ele não criou, né, a tabela lá no script. Salvei aqui. Agora eu vou fazer de novo o migration. Lembrando que o migration você pode fazer ele quantas vezes você quiser. Só que cada vez que você fizer uma alteração, você faz o migration para ele enviar para o banco de dados. Vou ver aqui, ó. Tá. Dá um nome, teste, né? Vamos ver. Vamos lá, ele vai criar um novo arquivinho aqui, ó, com a nova migração. Aqui, ó. O mais recente é o teste, né? De novo, ele não criou aqui. Tem alguma coisa errada. Funcionários. Tá certo, não. Public string.
Será que foi alguma coisa na hora aqui? Deixa eu colocar o getSet aqui também, né? Porque faltou também, peraí. Não, mas no outro não tinha isso não, John. Você não fez não e deu certo? No que a gente fez lá, não. Olha lá para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó, na outra tela, roxinha. Aqui, né? Vamos ver aqui. Context. Não, tinha sim, John. Desculpa. Mas ele fez, né? Deu certo. Mas deixa eu ver aqui então. Só mais uma conferência. Beleza. Vou salvar aqui mais uma vez. Agora vamos lá mais. Apertando o botão para cima aqui, André, a seta para cima, ele repete o último comando. Viu? Vamos dar um migration mais uma vez e ver. Beleza, é o terceiro nossa versão aqui. Opa, agora foi, ó. Garoto, o getSet é importante, hein? Pelo visto, não é só questão de convenção da linguagem, não, para mostrar que tá tanto necessário. Legal, hein, John? Bom, legal demais, hein? Agora já solidificou muito para mim essa etapa de criar SQL, com isso que a gente fez hoje. E foi bom também que você viu. Você viu o migration. Bom que você viu o migration sendo usado várias vezes aqui também. Já dá para você entender que qualquer modificação que você fizer na classe ou acrescentar uma nova classe e que você queira que vá para o banco de dados, você tem que fazer o migration e em seguida dar o update aí. Só falta isso agora, fazer o update. E agora, para eu passar um dado para esse SQL, só para a gente finalizar, passar um dado para os funcionários, como é que eu faço? Nós vamos usar a própria classe aqui, olha. Antes, deixa eu só fazer um update aqui para mandar ela para o banco de dados lá. Peraí. Nós vamos usar... Opa, não está dando aqui não? Você digita aí? Parece que ele está carregando. Agora vai, João, agora vai. Update database. Faltou um A, isso. Peraí, database. Então, como eu estava dizendo, André, agora nós vamos usar essa classezinha aqui, olha, funcionários, para transportar os dados. Ela só vai servir simplesmente para isso, somente para transportar os dados lá para o nosso banco de dados. Por exemplo, é no próprio Models que eu passo os dados. Isso, nós vamos instanciar um objeto dessa classe funcionários aqui, contendo os valores, né? Por exemplo, ID sendo 1 e nome sendo André, enfim. E depois nós vamos adicionar essa instância dele, contendo os valores, os atributos, aqui na nossa classe de banco de dados. E aí nós fazemos isso quando nós recebemos aqui as requisições do controlador. Deixa eu voltar aqui no seu... Vai fazer mais sentido aqui, ó. Quer ver? A gente criou... Aqui no nosso controlador foi esse, não foi? Foi. Então, repare o seguinte, olha. Cadê? Aqui, ó. No momento que o usuário envia um formulário, um objeto do tipo department será instanciado e passado aqui para o nosso método criar, correto? E aí, esse department ele vai chegar aqui, instanciado, com os nomes, com o ID, bonitinho, já instanciado. E aí a gente chama a nossa classe context add department. Aí você pensa, tá, mas de onde é que veio esse context aqui? Essa palavra context aqui é um atributo do nosso controlador que referencia o nosso banco de dados. Olha só aqui, ó. É uma referência para ele. Cadê? Opa, perdi aqui. Beleza. Aí como que a gente passa essa instância do banco de dados para o controlador? Através do construtor do controlador. Como o nosso banco de dados ele foi registrado no container de serviço aqui no arquivo startup, isso significa que ele está disponível, a instância dele está disponível em toda a nossa aplicação. Então, o simples fato de eu declarar aqui o construtor do controlador solicitando uma instância de Context Sales Web, né, que é o nosso banco, ele já vai receber essa instância aqui. E aqui nessa parte desse código, a gente passa essa instância para o atributo Context que a gente tem aqui. Beleza? Aí, com essa instância na mão, a gente tem... Você poderia ter feito um new ali, não poderia não, João? Um new? Não. Context, você podia ter feito isso aqui, ó, que eu escrevi para ver se você me entende. Você poderia ter feito isso aqui, não? Entendi, já instancia de forma automática, né? Você não precisava desse
Bom, Mas não precisaria desse construtor aqui, concorda comigo? Ou não? Não tem como a gente fazer isso. Quer dizer, a gente pode tentar fazer isso, mas a gente vai precisar de mais coisas. Porque como o nosso Context Sales Web, que é essa classe aqui, ele tem um construtor, ou seja, ele necessita de uma instância desse outro objeto aqui, dessa outra classe, Entendi. a gente precisaria instanciar ela também. Só que aí a gente não tem controle disso, de como que ela tem que ser instanciada. Aí você pode se perguntar, tudo bem, mas quem que tem controle sobre como que esse objeto aqui pode ser instanciado? O nosso arquivo startup. Ele aqui, olha, tem um métodozinho aqui, ó, esse método aqui, ó, add control write views. No momento que ele é chamado esse método aqui, ele vai instanciar alguns serviços padrões da aplicação, como por exemplo, ele instancia esse aqui, ó. Então, Entendi. muita coisa aqui. Entendi a maracutaia, né? Muita coisa aqui o ASP.NET faz por baixo dos panos, né? Entendi. Ali foi a forma que você conseguiu sair para passar o tipo Context Sales Web. Foi daquela forma que você conseguiu passar, beleza. Isso, para mim poder obter a instância do nosso banco de dados, que é essa classe aqui, esse é o modelo para a gente fazer. E aí, beleza, com essa instância na mão, eu posso fazer uso dos métodos dela, como, por exemplo, o método add, que me permite adicionar um objeto dentro dela. E aí, quando eu adiciono um objeto do tipo department dentro dela aqui, olha, com o método add, ele automaticamente vai pegar os valores, né? Ele vai Só uma coisa, o método dela é o dbContext, né, que você está falando. O método de context é o dbContext, não é? Ah, não. O dbContext, ele é a superclasse. Aqui, ó. Isso. É a superclasse. Então. E aí, esse método que eu estou dizendo, o add, ele é herdeiro, ele vem daqui, ó, de dentro da dbContext. Então, é isso mesmo que eu quero dizer. Como você passou, deixa eu mostrar aqui, ó. Como você passou aqui na prática o que você fez foi passar o dbContext para a variável context. Sim, para eu poder acessar ela. Certo. Então aqui você está dentro do método dbContext. Isso, exatamente, porque os métodos são herdados na herança, né? Que a gente fez lá a herança. A nossa classe aqui, porque repare que eu estou passando aqui, ó, é Context Sales Web, não é dbContext. Mas como os métodos dela foram herdados, eu tenho acesso a eles aqui. Isso. Dessa forma... E aí, o que você passou ali em parênteses foi uma classe inteira. Isso, eu passei aqui uma instância de department, contendo, por exemplo, nome e ID. E aí, ele vai enviar para o banco de dados essa instância, certo? Ele vai fazer essa transferência. Chegando no banco de dados, os valores que estão descritos em ID e em nome da classe department, os valores dela vão ser passados para a tabela. Então, o departments aqui, essa nossa classe aqui, só está servindo como se fosse uma carrocinha que vai levar para o banco de dados os valores que o usuário digitar. Que ele vai mandar para a gente no formulário, vão ser guardados aqui dentro, né? E aí depois esse objeto aqui será enviado para o banco de dados e os dados que estavam aqui dentro serão passados para a tabela. Inclusive, a gente pode ver isso acontecendo aqui, ó.